Oi, turminha, tudo bem com vocês? Sou Ana Cristina e a gente vai conversar sobre a matemática. Tá tudo organizado, só mesa de estudo, o lápis, a borracha, o caderno, o livro. Traz logo o copo d'água ou a garrafinha para poder não precisar estar levantando e acaba se distraindo. Verifica se está bem a luz, tá tudo ok? Então a gente vai continuar as nossas aulas, que é falando ainda sobre grandezas e medidas. Antes da gente começar a nossa aula de hoje, vamos recapitular o que a gente estudou na aula passada. A gente viu o comprimento e as medidas que a gente pode utilizar. As unidades nós estudamos 4 unidades: quilômetro, metro, centímetro e milímetro. E fizemos os exercícios para converter de uma unidade para outra. E também falamos que, dependendo do tamanho, do comprimento, a gente tem a unidade mais adequada para utilizarmos. E deixei alguns exercícios para que vocês fizessem. Eu acho que deu tudo ok. Conseguiram fazer? Tentem fazer esses exercícios. A primeira vez que você vai fazer, faça sozinho ou sozinha, tá? Não vai chamando a ajuda de alguém assim que vai fazer, não. A primeira dica, tentar. Você precisa tentar. Teve dúvida? Busca a informação na aula, volta nas explicações, até que você consiga fazer. Aí depois que você tentou de todas as maneiras e realmente não conseguiu, é que você vai recorrer a alguém para te ajudar, joia? Então hoje nós vamos falar de uma outra grandeza, que é a capacidade, que a gente também chama de volume. Geralmente a gente utiliza essa grandeza quando a gente vai falar de substâncias que são líquidas, tá? Então a unidade padrão para medida de capacidade é o litro, mas a gente tem também uma outra medida muito usada, é o mililitro, que a sigla dele é ml. Litro é o L maiúsculo e ml é o M minúsculo com L maiúsculo. Aqui tem algumas unidades já convertidas de litro para mililitro. 1 litro é a mesma coisa que 1000 mililitros. 1,5 litro é a mesma coisa que 1.500 mililitros. Ou a gente pode falar só assim, ml, é o usual do nosso dia a dia. 2 litros é a mesma coisa que 2.000 ml ou mililitro. Do mesmo jeito que a gente fez a conversão de massa, quilo para grama, de metro, de quilômetro para metro, a gente fez a multiplicação por 1000, a mesma coisa vai ser para o litro. Então, os raciocínios de operação matemática é o mesmo. O que a gente está mudando aqui é só a grandeza, né, de massa, comprimento e agora capacidade. Então, se eu tenho 1 litro e eu quero transformar em mililitro, eu vou multiplicar por 1000. E se for o contrário, se eu tiver mililitro e quero transformar para litro, eu vou dividir por 1000, certo? Vamos passar agora para uma questão que envolve essas conversões de mililitro para litro. Eu tenho aqui 4 exemplos: 200 ml, 250, 333 e 1,5. Observe que aqui está em litro, mas a gente viu que 1,5 litros, que é 1,5 litros, é a mesma coisa que 1.500 ml, né? 1,5 litros é a mesma coisa que 1.500 ml. Então, vamos observar aqui. Eu quero saber quanto desse suco que tem 200 ml pode ser contido numa embalagem que tem 1,5 litro. Imagina assim, eu tenho um recipiente que tem a capacidade de 200 ml. Eu vou encher e vou despejar naquele que tem 1,5 litro. Quantas vezes eu vou poder fazer isso? Encher o recipiente de 200 ml e colocar no recipiente de 1,5 litro. Vamos pensar o seguinte: eu sei que a capacidade é 200 ml. Então vamos pensar de pouquinho em pouquinho.
Se eu multiplicar por 5, vamos esquecer esses dois zeros aqui. Vai ser 200 vezes 5. Se eu multiplicar por 5, 2 vezes 5 é 10. E eu acrescento esses dois zeros. Eu vou ter 1000. Então, eu coloco 5 vezes, mas eu ainda não cheguei na capacidade, que foi de 1.500. Ainda está faltando. Se eu colocar mais 2 vezes, 200 vezes 2. Então, eu vou ter 400. Quando eu somo, dá 1.400. Então, eu coloquei primeira vez 5 medidas, depois eu coloquei 2 medidas, mas ainda não alcançou. Mas perceba, se eu colocar mais outro de 200 ml, se eu colocar mais aqui 200 ml, eu já vou fazer o quê? Ultrapassar a capacidade, né? Então, o máximo que eu consigo colocar são 5 mais 2, 7 vezes. Eu consigo colocar 7 medidas de 200 ml. Se eu for colocar a 8ª vez, eu já vou transbordar. Ele não vai ter a capacidade de suportar, porque ele só consegue chegar até 1.500. Então, a gente vai fazer o mesmo raciocínio nos outros dois, para a gente poder ver quanto que esse item B é a embalagem agora de 250 ml. Então, vamos fazer o mesmo raciocínio. 250 ml é o que eu tenho agora. Quantas vezes eu vou poder encher essa garrafinha e completar o de 1,5 litro? Se eu multiplicar por 4, eu vou ter 1.000 ml, certo? Se eu colocar mais 2 vezes, 250 vezes 2, dá justamente 500 ml. Então, perceba, esse agora deu certo. Quando eu somar, vai ficar 1.500 ml, que é a capacidade da garrafa maior. Então, quantas vezes cabe? 6 vezes. Eu encho a garrafa de 200 ml, 250 ml 6 vezes, e ela é capaz de encher a de 1,5 litro. Agora, e se eu for fazer o mesmo cálculo usando a capacidade de 333 ml? Esse aqui a gente pode fazer a continha armando o algoritmo formal, porque pode ser que para você fazer com cálculo mental ele seja um pouco mais difícil, mas vamos lá. Eu tenho agora 333 ml. Quantas vezes caberia dentro de 1.500 ml? Vamos multiplicar por 4. 333 multiplicado por 4. Eu vou encher 4 vezes e colocar num depósito de 1,5 litro. Vamos ver se dá certo ou se já vai transbordar. 4 vezes 3 é 12. 4 vezes 3 é 12, mas tem o 1, então é 13. E 4 vezes 3 é 12 com mais 1, 13. Olha, ainda não deu a capacidade. Deu 1.332. Então, vamos colocar mais uma vez. Aqui é quando eu coloco 4 vezes. Vamos colocar mais uma vez. Então, eu vou somar aqui como se eu estivesse acrescentando mais uma garrafinha de 333 ml. 2 mais 3 é 5. 3 mais 3 é 6. 3 mais 3 é 6. E aqui 1. Então, veja. Se eu acrescentar 5 garrafas ou latas de 333 ml, ele já não vai conseguir comportar, ele transborda. Então, o máximo de vezes que eu posso colocar é só 4. 4 vezes. Certo? Deu para entender como a gente faz? A gente pode fazer, você pode até testar em casa.
Você pode pegar uma garrafa, uma jarra e pode pegar várias medidas diferentes de 100 ml, 150, de 200 e faz esses testes, enche com água e vai calculando e depois você faz o cálculo de matemática usando o algoritmo formal e confere o que você fez na prática com esse exercício de algoritmo formal da multiplicação, ok? Então vamos agora. Então agora a gente vai fazer um exercício em que o Pedro, ele pegou uma jarra que tem a capacidade de 2 litros e no caso a gente pode fazer já a conversão, 2 litros é quanto em ml? A gente vai multiplicar 2 por 1000, então 2 litros é a mesma coisa que 2000 ml. Para conferir se a jarra realmente tem essa capacidade, ele pegou 6 copos de 200 ml e 2 copos de 300 ml. Você pode fazer essa mesma coisa que o Pedro fez na sua casa. Pega uma jarra ou um outro recipiente que tem uma capacidade maior e vai pegando vários outros recipientes menores para você ver quanto é que você vai enchendo, quantas vezes você vai precisar fazer isso. Faz esse cálculo na prática, digamos assim, e depois faz o algoritmo formal, faz a continha de matemática e confere. Ah, eu coloquei 6 vezes desse volume, deu certo. Será que é mesmo na matemática vai dar certo também só 6 vezes? E vai lá e escreve. Então, nesse caso, a gente vai ajudar o Pedro. Ele quer saber se a jarra realmente tem 2 litros, mas vamos ver primeiro se a quantidade de copos que o Pedro escolheu foi a correta. Porque para encher 2 litros, que é 2000 ml, ele só escolheu esses copos aqui. Vamos calcular? Vou botar aqui só para a gente lembrar. 2 litros é 2000 ml. Ele escolheu 6 copos de 200, então eu vou multiplicar 200 vezes 6. Ao invés de eu fazer o cálculo com algoritmo formal, eu posso utilizar aquela dica que eu dei. Esquece por enquanto os 2 zeros, multiplica 2 vezes 6 que dá 12 e depois acrescenta os 2 zeros ao final do produto. Mas já que a gente armou 0, 6 vezes 0 é 0 e 6 vezes 2 é 12. Então, ao colocar 6 copos de 200 ml, ele encheu a jarra 1.200 ml. Ainda não completou os 2.000. Ele colocou mais ainda 2 copos de 300. Então, 300 vezes 2, que vai dar 600 ml. Ele já tinha colocado 1.200, com mais 600, 2 mais 6 é 8, 1.800. Então, a quantidade que o Pedro escolheu para conferir a capacidade da jarra não foi o suficiente. Olha aqui, ele conseguiu encher 1.800 ml, mas a capacidade da jarra é de 2.000. Então, quanto é que falta para ele comprovar? Ele vai pegar o copo de 300 ml ou ele vai pegar um copo de 200 ml? Vamos ver quanto é que está faltando. De 1.800 para 2.000 faltam 200 ml. Então, basta ele pegar mais um copo de 200 ml. Quando ele encher o copo e colocar na jarra, a jarra deve estar cheia. Aí ele vai comprovar que realmente a jarra tinha capacidade para 2 litros, ou 2.000 mililitros, ou 2.000 ml. Você pode fazer isso, como eu falei. Arranja aí, pede uns recipientes, usa água, né, para poder fazer esse tipo de exercício. Agora, uma outra questão que também envolve a questão da capacidade. Na creche onde a Bianca trabalha, as crianças bebem 5 litros de leite todos os dias.
Sabendo que no total são de 10 crianças, quantas elas vão beber por dia? Então vamos ver aqui. Vamos transformar 5 litros para ml. 5 litros multiplicando por 1000 vai ficar 5.000 ml. Na creche são 10 crianças que bebem esses 5 litros. Então vai ser 5.000 dividido por 10. Não precisamos fazer a armação da conta. A gente vai utilizar aquela dica. Tem um zero, então eu vou retirar um zero. Então vai ficar 500 ml. Cada criança toma por dia meio litro de leite, 500 ml. O item B é e por semana. Então vamos considerar que a criança só vai de segunda a sexta-feira, são 5 dias. Ela toma 500 ml por dia e por semana vai ser 500 vezes 5. Tá? A gente não vai considerar o sábado e o domingo que completariam os 7 dias da semana. Vamos considerar só de segunda a sexta-feira. Então aqui é 0, 0 e 5 vezes 5, 25. Ela consome por semana 2.500 ml. E se eu quisesse, a pergunta faz que o cálculo seja em ml mesmo. Mas se eu quisesse saber em litros, quantos litros de leite a criança vai beber em uma semana? Então aqui eu posso transformar para 2,5 litros. É a quantidade de litros em litros. Perceba, é a mesma medida, é a mesma quantidade de leite. Só que a unidade é que está sendo diferente. Aqui é ml e aqui é em litro. Tudo bem? Então vamos passar agora aqui envolvendo as unidades de medidas que a gente já estudou até hoje. De tempo, de capacidade, de comprimento e de massa. No quadro tem as palavras que a gente vai completar aqui da forma mais adequada possível. Então, olha, Júlio sai diariamente de casa para seu trabalho isso aqui é em relação a um tempo. Então, vamos olhar aqui, onde é que tem unidade de tempo? Horas. Então, Júlio sai diariamente de casa para seu trabalho às 7 horas. A distância entre Fortaleza e Maceió, distância entre cidades, são distâncias grandes. Então, como é que a gente vai utilizar? Qual é a unidade que a gente usa para a medida de comprimento que é grande, né, que é maior? No caso aqui, vamos ver. Temos quilômetros, centímetros, quilômetros e centímetros. Então, no caso, fica mais adequado se eu fizer a medida da distância de Fortaleza para Maceió em quilômetros, 890 quilômetros. Sara comeu um tablete de chocolate de 200, só se a Sara for muito comilona para a gente dizer que ela comeu 200 quilos de chocolate, né? Acho que a Sara é mais... Ela gosta do chocolate, mas ela não conseguiria comer tanto assim não. Então vai ser 200 gramas de chocolate. A capacidade da garrafa de refrigerante é de capacidade. Nós temos litros e mililitros. Então, se eu colocar aqui 2 mililitros, é uma gotinha, né? Então, a capacidade de garrafa de refrigerante é de 2 litros. Thales comprou 1 quilograma de carne para o almoço. O lápis que Joana usa tem aproximadamente 10 centímetros, já que é um comprimento menor. E Mauro tomou um copo de suco com 300 mililitros ou 300 ml, certo? Então agora, esse exercício você vai treinar em casa, sozinho ao final da aula. E você vai fazer a ligação, veja que desse lado estão todas as medidas em ml e do outro lado tem litros e o que não deu para transformar em litros ele deixou em ml. Você vai fazer a correspondência desse lado com esse aqui. Aqui você vai
falar, digamos assim, de uma forma mais prática e utilizar do seu raciocínio lógico. Esse tanque, o que é que você acha que comporta? 20 litros? Será que é? Tenta ver se em casa tem alguma coisa que tem a capacidade de 20 litros, para ver se é a mesma capacidade para esse tanque. Ou seria melhor 500 litros? 50 ml, um tanque com 50 ml, veja aí, é um raciocínio lógico. Já um aquário que tem só um peixinho, você acha que a capacidade dele é de 100 ml, 3 litros ou 30 litros? Então, isso aqui é mais um raciocínio lógico para você interpretar e responder. E esse exercício aqui é falando daquela aula de medidas de comprimento, para você exercitar sobre o assunto que a gente já estudou nas aulas anteriores. Aqui você vai fazer uma busca na sua casa. Você vai pegar produtos líquidos e depois vai fazer uma espécie de tabela ou uma lista mesmo, onde você vai colocar, por exemplo, shampoo. Aí você vai lá na embalagem do shampoo e vai ver quanto é a capacidade de shampoo que cabe naquela embalagem. Óleo, então você bota lá óleo, vai lá na embalagem e vê qual é a capacidade dele. Vai buscando em casa mesmo esses recipientes, essas embalagens que contenham líquidos. Aí faz uma lista. A mesma coisa você vai fazer com os sólidos. O arroz, quanto é? Geralmente o pacote de arroz ele vem em 1 quilo. O macarrão, o biscoito, e você também vai fazendo a lista. Escolhe mais ou menos de 5 a 10 produtos de cada um, produtos líquidos e de produtos sólidos. E faz a lista separada, uma lista para os líquidos e uma lista para os sólidos. Então, mais uma vez a gente se encontrou para falar da matemática e eu gosto muito de falar para vocês que esse momento para mim é muito especial. Gosto muito de estar com vocês para poder passar um pouquinho e também, fazer de conta que a gente está juntinho nessa hora. Eu vou deixar um beijo carinhoso para cada um de vocês e eu espero vocês nas próximas aulas.